E qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Por favor, coloquem aqui ou, se necessário, abram o microfone. Então, a nossa aula hoje ela vai contemplar gráficos e a função C. Tá? Antes da gente começar, eu só quero, de forma breve, corrigir esse exercício aqui, né, que eu deixei na lista para vocês fazerem, tá? Porque esse exercício ele remete ao final da nossa última aula, que foi o uso da função F4, né? Quando a gente precisa, na realidade, fixar um valor, né, da nossa célula, por exemplo, né, aqui o cálculo que eu teria que fazer, né, seria a massa da Terra multiplicada pela gravidade da Terra, né? E aí é desejável que eu utilize a célula F4 aqui, dê o Enter e arraste aqui para baixo. Tá? Se eu quiser fazer aqui também é a mesma coisa. Só que acho que uma das coisas que vocês talvez tenham aprendido desse curso é que o Excel é para a gente ser prático, né? A gente quer resolver tudo com um único clique. Tá? Então, o objetivo aqui, claro, né? Esse exercício ele dá certo de N maneiras. Mas o meu objetivo é mostrar como que a gente pode simplificar através de um só cálculo. Tá? Quando eu falei para vocês na semana passada sobre o uso da célula do recurso F4, agora eu não me lembro, gente, como que foi essa explicação, mas eu imagino que eu devo ter dito para vocês assim, quando está digitando aqui a função, a gente aperta a tecla F4, ele vai colocar o cifrão antes e o cifrão depois da letra aqui. Tá? Na realidade, usar a tecla F4 é um atalho, assim, quando realmente você quer fixar exatamente só um valor e a sua tabela, basicamente, ela vai ser arrastar uma coluna só para baixo, como a gente fez aqui. Tá? Mas eu quero deixar claro também que, assim, quando a gente coloca, eu poderia fazer isso manualmente, tá? Inclusive quem utiliza Excel pelo celular, a única maneira de usar esse recurso é colocando manualmente o cifrão aqui, né? Então, na realidade, é o seguinte: quando eu coloco esse cifrão antes da minha célula que remete aqui à coluna, eu estou fixando o movimento dessa célula às laterais. Tá? E quando eu coloco aqui antes do número, eu estou fixando a linha. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: tá? Nesse exercício, a gente pode muito bem fazer essa conta, né, que nós temos que fazer, e pensar da seguinte forma. Tá? Essa célula A2, tá? Se eu abaixar, né, se eu usar o recurso aqui do copiar, ele vai virar A3, A4, A5, A6 e assim por diante. Tá? Mas vamos supor, né, que eu queira fazer diferente. Eu queira arrastar para o lado e para baixo. Né? O objetivo do Excel é esse, a gente tentar ser mais prático. Então, eu poderia pensar nesse caso o seguinte, né? Essa célula A2, se eu colocar um cifrão aqui nela, indica que não importa para onde eu puxe esse valor para a direita, ele sempre vai se manter nessa coluna aqui. Em contrapartida, essa célula F2, se eu não fazer nada aqui, ó, e puxar ela para o lado, o que vai acontecer? Ela vai atualizando. Tá? Ela vai para G2, depois para G3. Mas se eu não colocar nada e arrastar ela para baixo, o que vai acontecer? Ele vai ficar aqui em F3 e vai dar zero na nossa conta. Então aqui eu vou fixar só a linha. Tá? Fixei só a coluna, fixei só a linha, que é diferente da gente usar o F4. Agora a gente pode
usar o método do Ronaldinho, né? Que é um só capa aqui, ó. Tá? A gente percebe, ó, que ele está fazendo a conta que se espera, tá? Aqui tem que ser o A3 vezes o F2, né? Vou pegar um aqui aleatório. Tem que ser o A7 vezes o G2, tá? Então é um método aí, tá? Eu vi quem entregou o exercício fez direitinho. A única coisa é que a gente sempre pode ser bem prático no Excel. Então essa é uma forma da gente perceber que assim, o uso da célula, né, do teclado, né, para o F4, ele é bem interessante, porque, né, se for um caso que eu só vou ter que arrastar para baixo, funciona tranquilamente. Mas percebam que esse exercício eu posso também puxar o crescimento das minhas células à direita. Então muitas vezes a gente vai ter que fixar aqui também a coluna. Ficou alguma dúvida quanto a esse método que eu fiz, tá? De fixação só de um elemento, tá? Ou só a coluna ou só a linha, e o F4 acaba fixando os dois, né? Quando eu aperto o botão, eu acabo fixando os dois. Não, tranquilo. Esse exercício, na verdade, Thales, é assim, a intenção dele realmente a gente, ou, por exemplo, fixava esse único valor e os outros faziam manual, ou então induzia a gente querer a puxar, causando aí um erro na tabela, tá? Então é só uma maneira, eu falo mais prática, né? Mas isso aqui requer também um certo, você tem que analisar a planilha antes de fazer o cálculo. Tá? Então, eu vou prosseguir, agora eu vou entrar no conteúdo já dessa nossa aula. Então, está uma aula com bastante conteúdo, mas eu entendo que hoje os conteúdos talvez sejam mais interessantes, porque muitas vezes a gente apanha no Excel para fazer gráfico, ou para fazer uma tabela mais sofisticada, tá? Então, os primeiros exemplos aqui vão ser exemplos de gráfico, tá? Uma forma aí de vocês montarem qualquer tipo de gráfico, tá? Então, a maioria deles eu aplico para física e para matemática, que são as áreas aí que eu acabo atuando. Então, na realidade, também imagino que vocês tenham física no curso, então eu acabo explicando desse jeito, que acho que é uma forma também de revisar, tá? Bom, então esse primeiro estilo de gráfico que a gente vai ver, tá? Só para familiarizar vocês, o Excel aqui no menu de inserir, ele tem uma série de gráficos que a gente pode utilizar para montar as informações das tabelas que nós temos. A versão que eu estou usando é o Office 365. Então, inclusive, ele traz uma sugestão de gráfico recomendado. Aí eu posso colocar aqui uma sequência de dados e eu posso criar o gráfico a partir desse gráfico recomendado, ele já me orienta mais ou menos o que eu tenho que fazer. Tá? Mas a ideia é mais ou menos o seguinte, tá? É uma dica que eu uso e para mim serve muito quando eu preciso fazer algum gráfico na minha área de atuação. Tá? Esses gráficos, geralmente da engenharia, da física, da matemática, a gente vai sempre usar esse gráfico aqui de dispersão, né? Eu uso bastante esse gráfico aqui de dispersão com linhas suaves, ou, em alguns casos, o gráfico de linhas. Tá? Então a gente vai trabalhar bastante com esses dois tipos de gráficos. Tá? Inclusive a gente vai ver também uma forma de você adicionar linha de tendência, que é mais ou menos a gente pegar um comportamento de um gráfico e estabelecer qual que é a equação que rege aquela curva, aquele gráfico que a gente montar. Beleza? Então, assim, algumas coisas eu vou até pedir ajuda aí para vocês participarem, para a aula ficar mais interativa. Tá? Então,
para o chat. O primeiro exercício que eu estou propondo ali para vocês, né, que é esse daqui, vou deixar até minimizado aqui para eu conseguir ler o chat, é um cálculo que eu acho que vocês, dependendo do nível que vocês estão, do semestre que vocês estão, vocês acabaram vendo na física. Tá? O conceito de trabalho. E, né, trabalho, como que a gente escreve a fórmula do trabalho, gente? Vamos ver se vocês sabem, se vocês estão querendo participar, por favor. Eu sei, inclusive, que tem, né, a forma de falar essa fórmula, né? Até com piada, né, Thales? O trabalho é F vezes D, isso, work, isso aí, beleza. Força vezes deslocamento. Acontece em algumas situações, né, que o trabalho, a força, ela é variável. Então, você vai empurrar alguma coisa, você pode aplicar mais ou menos força, dependendo do que a gente vai calcular. Tá? Então, aqui, né, na realidade, acho que está faltando até uma coluna aqui, né? Vamos incluir aqui. Pera aí. Eu vou selecionar tudo isso daqui e vou inserir. Vou inserir uma coluna. Beleza. Aqui eu vou chamar de distância. E aqui eu vou só preencher com essa linha. Vamos pôr valores aleatórios aqui, só para a gente aplicar o nosso cálculo e a gente observar o que está pegando. Ok. Tá? Para fazer esse cálculo, a gente vai pegar a força e multiplicar pela distância. Ou seja, B2 vezes A2. Né? Como é um procedimento de repetição, né? Como a força aumentou para 2, o deslocamento aumentou para 4, a gente pode usar o nosso bom e velho método da preguiça, né? Que nós chamamos. Beleza. Vocês já vão entendendo que a gente vai chegar. O trabalho total, né? Quando eu tenho uma força que está variando, nosso gráfico está tendo um comportamento de subir ou descer, né? Ou se manter constante por um tempo, né? O trabalho total seria a soma de todos esses valores aqui. C2 até C8. Beleza. Então, esse aqui é um trabalho negativo. Trabalho negativo, como é que a gente interpreta lá na física? Aí com vocês. Trabalho positivo trabalho positivo, eu realizei trabalho, né? Digamos assim. Trabalho negativo é como se o trabalho fosse realizado, né, de forma contrária, né? Eu realizo ou recebo o trabalho, é como se, no caso aqui, a gente estivesse recebendo o trabalho. Tem a ver também, Thiago, isso aí mesmo, com a questão da energia, né? Na verdade, a gente não é que a gente utilizou energia, né? A gente acaba, num certo termo, perdendo, né, energia, embora esse termo esteja um pouco... Nós não gostamos do termo perder energia, a gente dissipa essa energia. Beleza, agora vamos fazer o que interessa, que é o gráfico. Tá? Gente, para fazer gráfico, existem N maneiras. A minha maneira favorita é selecionando o que eu quero, tá? Que são as grandezas distância e força. O gráfico padrão do trabalho é a força na vertical pela distância na horizontal. Tá? Então aqui eu vou selecionar os dados que eu quero colocar no gráfico e vou utilizar aqui gráficos recomendados, só para vocês verem
que ele dá 1000 opções para a gente. Tá? Então vejam como esse recurso acaba sendo útil, tá? Porque a gente pode perceber, né, se vocês pegarem o tipo de gráfico, né, que envolve esse conceito, a gente sabe que ele é um gráfico que tem esse comportamento de subir, descer, se manter constante. De repente ele vai para o eixo negativo e assim vai. Então aqui ele já deu para a gente uma sugestão. Ele dá vários também, tá? Ó, ele faz histograma, ele faz gráfico de coluna. Então cabe a nós analisarmos aí qual que é o gráfico correto para a nossa finalidade. Tá? Então nesse caso eu vou usar esse modelinho aqui, ok, ele já montou belezinha para nós. Tá? Agora, muito bem, esse gráfico aqui a gente pode fazer uma série de modificações nele. Primeiro aqui, se eu der um clique duplo, tá? Ele abre aqui o assistente e eu posso mudar esse título para trabalho de uma força. Ou eu poderia colocar simplesmente como é o estilo desse gráfico, força vezes o deslocamento. Tá? Nesse caso, dá para fazer uma série de outras coisas que é ajustar esses fatores aqui, né? Ó, esse eixo lateral, a gente pode formatar também. De repente você quer deixar isso daqui, tá, com um intervalo menor. Você não quer que ele vai variando aqui. No caso, ele está variando de meio em meio. Dá para regular essas unidades aqui, tá? Vou deixar de 1 em 1. Tá? De repente, a gente ajusta de uma forma que o gráfico fique com um comportamento mais fácil da gente entender. Tá? Então, formatei esse eixo aqui para ele variar de 1 em 1. Afinal de contas, a nossa força, que é o eixo vertical aqui, ela vai de 0 para 2, depois ela volta para o 0, depois vai para o menos 2 e assim por diante. Tá? Então, a ideia do gráfico é basicamente essa, a gente analisar o que a gente está, digamos assim, tendo que montar, e aí a gente vai aplicar o gráfico da maneira correta. Se a gente não tiver ideia do que é para ser feito, sempre existe o assistente aí para nos auxiliar. Tá? Que nem aqui, ó, eu vou tentar fazer esse gráfico sem o uso do assistente. Dependendo do Excel que você usa, pode ser que não tenha essa opção. Então eu, particularmente, eu gosto dessa opção aqui, ó. Mas a gente percebe o que, ó, saiu meio minhocão. Então a gente tem que ir observando qual desses gráficos se enquadra melhor. Que no caso é esse daqui, ó, dispersão com linhas retas. Tá? Então é exatamente o mesmo estilo. Ó. Se a gente comparar, peraí que eu arrastei coisa errada. Tá? É exatamente o estilo que ele usou. A diferença é que o assistente traz para nós a ideia mais pronta. Tá? Então, alguma dúvida quanto a esse estilo de gráfico? Podemos aí prosseguindo. Beleza. Bom, então, o segundo exemplo de gráficos, né? Eu já quero colocar algo mais com um comportamento um pouco diferente do que esse gráfico de reta aqui, né? Essa equação é uma equação de primeiro grau, então é um gráfico super simples da gente montar. Quando a gente começa a falar de equações de segundo grau, né? Quando a gente começa a envolver outros tipos de funções matemáticas, o gráfico ele começa a ter um comportamento um pouco diferenciado. Tá? Então aqui, mais um exemplo da física. Tá? Nós temos um valor de aceleração. Imagina que é um bloquinho, né? Vamos ilustrar aqui, né? Aqui não tem aquelas formas. Mas imagina que é um bloquinho. Esse bloquinho está com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado.
e a gente vai cronometrando o tempo que ele ficou se movimentando. Então, isso é o caso de um movimento uniformemente variado, ou também conhecido como MUV. Vou até colocar assim. E aí, gente, como é que eu posso fazer para calcular a velocidade desse bloquinho depois de tantos segundos que ele está se movimentando, né? A gente vai supor que ele saiu do zero, ele estava parado no início. E aí como é que a gente faz esse cálculo da velocidade? Vocês lembram? Tiveram esse conteúdo? Professor, é aula de física ou aula de Excel? Um pouco dos dois, tá? Um pouquinho dos dois. Isso aí, Thales. Só que no caso, né, o meu V inicial, meu V0, vai ser zero. A gente está supondo ele em repouso. Se vocês quiserem algo mais sofisticado, dá para a gente fazer aqui, né? Vou definir velocidade inicial. Eu vou colocar como sendo zero. Tá? Então, neste cálculo, o que nós vamos fazer? Thales falou aí que é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Posso dar o Enter, gente? Vamos lá. Hoje que vocês vão participar. Tá certo isso? Preciso fazer alguma coisa nessa fórmula aqui? Lembra do Ronaldinho, né? Isso, exatamente. Vou fixar aqui esse cara, né? Velocidade inicial, F4, e a aceleração também. Agora pode arrastar. Beleza. Se eu mudar aqui, ó, vamos supor, ele estava inicialmente com 40. Beleza, ele altera também. Então fica uma tabelinha mais dinâmica. Ok. Como é que a gente faz o cálculo de deslocamento, né, nesse tipo de movimento aqui? No caso, né, a gente pode fazer de duas formas. Tá? A gente tem uma equação, chama equação de Torricelli, que ela não vai usar esse tempo aqui. Tá? Ela é independente do tempo. E eu posso usar também, que a gente conhece de função horária do espaço. Essa fórmula aqui é uma fórmula feia, né? Não sei se vocês se lembram. S, né, que é o espaço, é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado. Esse bloco aqui, né? Tudo que está aqui dentro tudo que está aqui dividido por 2. A vezes T, todo mundo dividido por 2. Tá? Então, eu poderia também aqui nesse caso, ó, colocar uma nova coluna para o tal do S0, minha posição inicial. Vou supor como zero também. Depois a gente vai mudando para vocês entenderem o comportamento do gráfico. Quando eu olho para essa equação aqui, a gente percebe que tem duas variáveis t. Aqui tem uma variável de grau 1 e aqui tem uma variável de grau 2. Quando a gente montar esse gráfico, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter um comportamento de uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau ela tem comportamento de parábola, né? Uma parábola que pode ser feliz ou triste, né? Por assim dizer, dependendo do sinal justamente dessa aceleração. Tá? Então, para montar aqui essa equação, a gente vai
fazer posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais, abre parênteses aqui, né? Aceleração vezes o tempo ao quadrado, vou fazer chapéu 2, dividido por 2. Então, peguei essa fórmula, montei para cá. Esse vai fixar, porque é a posição inicial. Esse vai fixar, por velocidade inicial, que a gente quer puxar, né? E a aceleração também vai fixar. Dando um Enter aqui, ele dá a equação, beleza, aí como resolvida. Na dúvida é só fazer esse cara ao quadrado, 9, vezes 2, 18, sobre 2, que dá propriamente 9. E aqui eu vou arrastar. Então isso aqui, todo esse rolê foi para só montar o problema. Para fazer a equação, para fazer o gráfico, esse gráfico que eu quero fazer é o famoso gráfico do deslocamento em função do tempo. E, gente, uma coisa que, assim, na brincadeira, mas que dá para a gente perceber que o Excel ele tem uma regra clara quando a gente está trabalhando com gráficos. Tá? Deixa eu usar aqui o PowerPoint só para exemplificar. Tirar isso daqui, tirar isso daqui. Todo mundo se lembra, né, do eixo cartesiano? É Y por X. Tá? Então funciona dessa maneira. O Excel, ele também trabalha com essa questão dos eixos. Tá? Mas, quando eu vou fazer o gráfico, percebam, isso aqui é o meu valor em X, esse aqui é o meu valor em Y. Tá? Isso aqui é X, isso aqui é Y. Tá? Então, quando vocês forem montar gráfico, por exemplo, se eu colocasse o tempo, essa coluna para cá, e eu fosse fazer, né, a seleção disso daqui, o Excel ia inverter os eixos. Então, às vezes, o gráfico ia ficar com uma cara totalmente desfigurada do que ele deveria ser. Tá? Então, é importante que a gente entenda que, principalmente em gráfico, assim, que envolve equação matemática, eu vou ter que fazer o X e depois eu vou ter que fazer o Y. Tá? Então, aqui, vou selecionar esses dados e vou lá no menu Inserir. Eu vou usar um gráfico recomendado também para a gente ver. E ele já coloca para a gente o tipo do gráfico. É uma dispersão. Tá? Dando um OK, ele montou aqui o nosso gráfico. Tá? Vou colocar aqui, ó. Deslocamento pelo tempo. O que é legal de fazer agora? Vamos jogar valores aqui, ó. Vamos jogar valores. O nosso gráfico vai se transformando, né? Então, a gente observa que ele vai modificando à medida com que a gente vai colocando valores diferenciados, né? Se eu coloco uma aceleração negativa aqui, por exemplo, o gráfico vai mudar de sentido, tá? Então, o objetivo aqui, na realidade, é a gente perceber que todo tipo de gráfico pode ser feito aqui através do Excel com o auxílio desses gráficos de dispersão. Tá? Principalmente esses que muitas vezes, não sei, né, se vocês têm aula de probabilidade ou alguma disciplina, os professores pedem para vocês fazerem gráfico, então exatamente esse tipo que vai ser útil aí para vocês. Tá bom? Isso aqui. Deixa eu ver se está tudo bem. Então, se a gente joga ele também para o negativo, esse gráfico ele vai se alterando. Tá?
automaticamente ele vai modificando. Agora tem outros gráficos que são mais, diríamos assim, mais bobos, né, por assim dizer, que são os gráficos de informações. Então tem gráfico pizza, tem gráfico coluna, tem gráfico de linha, né? Então eu pus aqui alguns exemplos para a gente ver época de eleição, né? Então a gente está todo momento aí, a gente pega propaganda eleitoral, o candidato Y diz que está na frente, o candidato X diz que está chegando, o Z fala que está crescendo. Então os caras eles usam gráfico assim, muitas vezes de linha. Tá? Esse gráfico aqui, como é hora mais ou menos da janta, a gente vai usar um gráfico do tipo pizza. Então, selecionei os dados. Tá? Vamos clicar nos recomendados de novo, só para a gente observar uma coisa. Tá? Eu poderia fazer de N maneiras. Tá? A gente tem que observar que gráfico, né, que tipo de gráfico se enquadra para o que a gente quer colocar, né, o que a gente quer fazer. Então, nesse caso aqui, o planejado era fazer um gráfico do tipo pizza. Então, vou dar um OK aqui. Ele vai cortar aqui nossa pizza. E beleza, esse gráfico ele começa a ter o que a gente chama de legenda. Tá? Para ajudar a gente um pouco com esse modelo. Tá? Porém, esse estilo de gráfico ele não ajuda muito para a gente. Né? Eu não quero ter que clicar na fatia para saber o que aquela fatia me representa. Então eu vou usar aqui, né, nessa opção aqui, os estilos de gráficos. Tá? Então, ó, dá para colocar gráfico que já venha, propriamente dito, com a porcentagem das fatias. O gráfico ele fica mais intuitivo para a gente. Ele dá uma informação mais concreta para nós. Tá? Outra forma de trabalhar com gráficos é do tipo barra, né? Tem uma distribuição aqui, né, de porcentagem de homens e mulheres em 3 décadas, digamos assim, né? 4 décadas. De 90, 2000, 2010, 2019. Tá? De novo, né? Seleciono o gráfico, tá? E vou lá na opção de inserir. Tá? Gente, tem outra forma de fazer gráfico, acabei até lembrando aqui, vamos para esse exemplo. Estou mostrando sempre que as informações estão uma grudada do outro, tá? Mas nem sempre vai ser assim. Um exemplo nesse ainda do nosso caso aqui, né? Se eu quisesse fazer um gráfico totalmente diferente aqui, por exemplo, da aceleração pelo tempo. Então eu consigo fazer esse comando também, ó, segurando a tecla Ctrl e selecionando os dados. Então, não necessariamente esses dados precisam estar um do lado do outro. Tá? A gente só tem que observar o comportamento desse gráfico. Pode ver, ele já não consegue encontrar uma recomendação, porque o gráfico aceleração vezes tempo, a aceleração está no vertical e o tempo está no horizontal. Então teria que dar um jeito de selecionar esse aqui primeiro e depois o outro. Dá para a gente tentar fazer alguma coisa, né? Eu posso inserir o gráfico do zero e tentar selecionar os dados. Caso aqui acho que não vai funcionar. Então seria... Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Eu posso, ao invés de selecionar toda a tabela e depois fazer a inserção do gráfico, eu poderia vir aqui e já selecionar o que eu quero. Então, vou selecionar esse intervalo, né? E esse intervalo aqui também.
precisa adicionar outro. Então ele faz, né, o comportamento que a gente espera desse gráfico, que é uma reta aqui. Tá? Então, não necessariamente eu preciso selecionar um do lado do outro. A gente pode sim ter um dado aqui e outro para cá. Tá? Ele conseguiria fazer também. Tá? Então, nesse caso em específico, voltando aqui, né, eu quero fazer um gráfico do tipo barra. Eu quero aqueles gráficos que mostram distribuição, por exemplo aqui, né? Na verdade é o coluna, não o barra, né? Barra ele seria deitado. Então esses típicos gráficos que a gente observa no Jornal Nacional, né? O número de mulheres ultrapassou o número de homens a partir do ano de 2010. Então a gente consegue ter esse gráfico bem ilustrado para a gente, né? A legendinha azul é homem, o laranja é mulher, e aí a gente percebe uma tendência desse laranja estar cada vez mais alto aqui. Tá? Então, de novo, né? Não tem tanto segredo de fazer gráfico. A gente tem uma falsa impressão de que é muito complicado fazer gráficos do Excel, mas ter a noção do que a gente quer exatamente montar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu tive que montar um dia com uma série de gráficos, função logaritmo, exponencial. Então, basicamente, selecionar uns dados aqui, outros para cá e mandar o assistente trabalhar por nós. Até nisso, o Excel evoluiu bastante. Bom, agora, continuando essa ideia de gráfico, eu quero mostrar para vocês o que a gente chama de linha de tendência. Em toda a parte de exatas, né, frequentemente, gente, nós vamos ter aí dados que vão se comportar como se fossem uma função matemática. Então, ele pode ter um comportamento referente a uma equação de segundo grau, uma equação de primeiro grau, ou uma função trigonométrica, e assim vai. Então, é muito interessante quando você plotar esses dados no Excel, você traçar o que a gente chama de linha de tendência, que basicamente a gente vai fazer passar uma reta naquela imagem do gráfico, né? E a gente pode descobrir com isso qual que é a função matemática responsável pelo gráfico em si. Tá? Então aqui, suponha que a gente tem valores de x e valores de y. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 1, y é menos 6. E assim vai. Tá? A gente vai plotar aqui só 4 pontos. Bom, qual que é o procedimento para fazer isso? Eu não conheço qual que é essa função. Se você tiver, muitas vezes, saber qual que é a função matemática que está fazendo esse comportamento, né, eu posso vir aqui no inserir, né, eu vou usar um gráfico de dispersão com linhas suaves, que é esse gráfico aqui, e a gente vai ter que ser bom mais ou menos para prever comportamento de gráficos. Tá? Então é necessário ter um pouquinho de conhecimento, e eu acredito que vocês tenham, que é reconhecer esse gráfico. A hora que eu olho para ele, eu percebo que ele é uma parábola. Tá? E aí como é que a gente faz esse negócio de linha de tendência? Tá? Eu vou clicar bem em cima dessa linha azul, e eu vou vir com o botão direito do mouse. Tá?
Observem que aqui eu tenho o que nós chamamos de linha de tendência. Então, eu vou clicar nele. E aí, nós vamos precisar estabelecer que tipo de linha que eu estou traçando. Tá? Então, por isso que eu comentei agora há pouco que é ideal que a gente conheça a função matemática só de olhar o gráfico. Tá? Nesse caso aqui, né, eu percebo que ele tem um comportamento parabólico, né? Um pedaço de uma parábola aqui. Então, essa linha de tendência ela não pode ser linear, porque esse gráfico não tem um comportamento de reta, né? E não é logaritmo. Ó, ele vai dar erro em alguns casos aí. Ele é do tipo... Deixa eu voltar. Ele é do tipo polinomial. É um polinômio de grau 2. Então eu posso regular aqui o grau desse polinômio. Mais para baixo aqui, eu tenho a opção de exibir a equação no gráfico. Tá? E olha o que ele coloca aqui. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Está bem pequenininho, mas eu consigo jogar para o lado e ampliar. Então, aqui eu posso fechar, né? A gente não percebe, mas ele traçou um pontilhado aqui, ó. Tá? Que é mais ou menos... ele faz a correção dessa parábola conforme o tipo de função que eu estabeleci ali. Tá? E aqui a equação. Se eu olhar o comportamento dessa tabela, a gente pode perceber que ela é uma equação de segundo grau que depende aqui do nosso fator quadrado, né, negativo. Então, por isso ela vai ter esse comportamento aqui apontando para baixo. Então, é um recurso interessante que muitas vezes a gente não utiliza, mas pode ser muito útil quando a gente precisa descobrir uma equação. Ou então, um exemplo clássico, tá? Sempre vou puxar muito para a física porque é a área que eu atuo. Então, às vezes vocês fazem laboratório prático e vão colher medidas, vão ter que fazer uma tabela e o professor vai pedir para vocês montarem qual que é a equação que aquele contexto que vocês estão vendo se aplica. Tá? Então, essa é uma maneira de fazer isso. Tá? Funciona também com equações de qualquer outro tipo, tá? Linear, exponencial. Inclusive aqui, né, eu vou passar para vocês um exemplo com esses dados aqui. A gente vai fazer uma linha de tendência também. Primeiro a gente vai calcular essa equação e depois a gente vai plotar o gráfico. Então, eu queria que vocês, até para participarem um pouco, me falem aqui, ó, eu preciso preencher 7 pontos do meu gráfico aqui. Eu queria que vocês me passassem valores para o X. Vão mandando aí no chat valores para a gente plotar esse gráfico aqui. Pode jogar valor absurdo aí, tá? Só não pode jogar valor muito mais alto do que vocês estão colocando. Beleza. Tá? Esse gráfico, se a gente fosse fazer na unha, né, fazer no papel milimetrado, por conta desses pontos, a gente ia ficar meio, né, de saco cheio, porque
primeiro ele está num ponto pequeno, depois ele está num ponto maior, depois ele volta. Então a gente ia ficar fazendo um zigue-zague praticamente com o nosso desenho. Então aqui, se eu quiser fazer uma fórmula para calcular essa função, eu vou ter que pegar, né, a estrutura dela, que é 4x mais 1. Então eu vou pegar 4 vezes o meu A3, concordam? Mais o número 1 aqui. Então, calculei o primeiro dado da tabela aqui. De uma maneira muito prática, a gente vai repuxar ele para baixo. Então, na unha, eu ia ter que pegar lá, fazer uma escala. Vocês devem ter aula de desenho, né? Então, falar de escala com vocês é algo talvez comum. Mas ia ter que encontrar uma escala que conseguisse comportar todo mundo aqui. 10 para 1, sei lá. E aí vamos fazer o gráfico para ver o comportamento dele. Um gráfico de tipo reto. Exatamente como a gente esperava, né? Eu vou até deletar e vamos usar a sugestão aqui do Excel para ver se a gente não viajou muito. Então aqui ele coloca um gráfico de dispersão, tá? Para ilustrar que assim, esses pontos eles estão flutuando. Esse estilo aqui é até legal para a gente ver esse negócio do ajuste da reta que eu comentei. Tá? Porque eu tenho pontos que estão espaçados aqui no nosso gráfico. Teoricamente, para a gente traçar uma reta aqui, ela teria que ser muito específica para conseguir passar em todos os pontos, né? Porque eles estão flutuando. Um está mais para baixo, um está aqui mais para cima. Mas o Excel dá na mão dele. Ele dá um jeito. Olha lá. Uma linha de tendência linear, então ele consegue fazer um jeito graficamente para passar esse ajuste em todos os pontos. Tá? E se a gente exibir a equação do gráfico, ele vai colocar exatamente o que a gente esperava. Então, gráfico feio, dá na mão do Excel. Né? É só você montar ele de uma forma correta, que ele consegue ajustar para você. Então, um gráfico que a gente teria uma dificuldade extrema para conseguir passar essa reta por todos os pontos, o Excel faz isso para a gente de uma maneira muito simples. Tudo bem, gente? Esse conceito aqui deu para entender mais ou menos a finalidade, para que ele serve. Tá? Uma marca aqui. Então, bom. Vou deixar 2 exercícios aqui. Tá? A casa, de novo. Esse exercício, deixa eu explicar o que é para fazer. Calcular a função. Então, aqui a gente vai ter que calcular o valor de y dessa função feiosa aqui. Tá? Em seguida, montar... Né? Vamos montar o gráfico. E vocês vão adicionar linha de tendência. É bem fácil. Então, esses exercícios que eu estou sugerindo é bem para repetir, né? Aquele exercício bem fixação, que é para vocês lembrarem das coisas, tá? Não é nada muito complexo. Eu sei também que vocês devem ter muita coisa para fazer e de repente, né, querer fazer um exercício de Excel mais complicado vai tomar um tempo. Esse outro aqui, vocês vão ter que descobrir qual que é a função. Tá? Então, basicamente, vocês vão ter que montar o gráfico também e usar a linha de tendência marcando a equação do gráfico e preenchendo aqui. Deixar o gráfico pronto. Tá? E aí a gente termina essa primeira etapa, que são os gráficos.
Bom, então, a partir de agora, não tem muito exercício pronto. A gente vai montando na hora, porque eu acho que tem mais facilidade de explicar a função C criando exemplos assim na hora pra gente. Então, eu vou chamar de exemplo 10, vai renomeando na hora, tá? E vocês vão me ajudando a fazer o entendimento dos exercícios também. Tá? Bom, gente, quando eu venho aqui em fórmulas, eu mostrei para vocês a semana passada, nós temos uma infinidade de fórmulas do Excel que podem servir para as mais variadas áreas. Então, tem administrador que usa o Excel, tem engenheiro que usa o Excel, todo mundo pode fazer alguma coisa no Excel. Tá? Existem funções que a gente chama de função lógica, que são funções assim de tomada de decisão. Voltando lá na primeira aula, quando eu perguntei lá naquele formulário se vocês programavam, a ideia é saber o mínimo de um fluxograma, né, que envolve uma tomada de decisão. Por exemplo, se eu tiver uma condição inicial, eu vou por um caminho. Se aquela condição não for atendida, eu vou por um outro caminho. Então, digamos assim, o entendimento sobre aquilo vai modificar. Então, quando a gente fala de se, é exatamente a condicional. Se não houvesse pandemia, nós estaríamos tendo aula presencial, por exemplo. Então, qual que é a condição? A pandemia. Então, o que eu estou testando aqui? Se não houvesse pandemia. Essa sentença é falsa, não é? Porque há pandemia. Então, eu tinha dois caminhos. A gente foi por um deles. Tá? Esse negócio, na verdade, quando a gente fala, aí eu vou usar o exemplo de novo, de programação, a gente sempre fala de sentenças, né? Então aqui eu vou ter um número, aqui eu vou ter um sinal, aqui eu vou ter outro número, e aqui a gente vai ter o resultado. Tá? Vamos colocar uma tabelinha desse tamanho, e aí vocês vão entender a finalidade. Então aqui eu vou colocar 5, 10, 18, 25, 70 e aqui 44. Desse outro lado, eu vou colocar 80, 25, 12, 14, 89 e 90. Aí, a gente quer comparar números. O que é comparar números? Matematicamente, os números eles podem ser maiores, menores ou iguais a outros. Tá? Então a gente vai montar uma sentençazinha que vai ser comparando o número da esquerda com o número da direita. E aqui eu vou colocar, na verdade não é sinal, né? É operador. Eu vou colocar um operador aleatório. Tá? Por quê? 5 é maior ou igual a 80? Aí vocês já vão me responder. Tá? 10 é menor ou igual a 25? 18 é menor do que 12? 25 é igual a 14? E 70 é maior ou igual a 89? 44 é menor do que 90? Isso daqui joguei aleatoriamente para a gente entender o seguinte. Tá? Essa função se, ela trabalha a todo momento com comparação de dados. Tá? O que vem a ser essa comparação de dados? Eu estou armazenando isso aqui numa célula e isso aqui em outra. Para tomar a decisão, para eu saber o resultado dessa sentença, a gente vai precisar fazer
uma série de comparações. Tá? Então, deixa eu colocar esse espação aqui e colocar a estrutura da função se. Eu vou colocar igual, digitar se, ou se, como vocês preferirem, né? Acho que é melhor falar se. Quando eu coloco essa função aqui, né, ela vai me pedir 3 parâmetros. Que a gente chama de teste lógico, um valor verdadeiro e um valor falso. Tá? O que é esse teste lógico? Tá? Na verdade, essa é a parte mais importante do preenchimento dessa função se. Porque eu vou ter que indicar para o Excel, eu vou falar para ele, Excel, você vai comparar tal célula com algum número ou tal célula com outra. Tá? Então aqui eu vou estabelecer uma condição que eu quero provar ou que eu quero negar. Os outros 2 argumentos, valor verdadeiro ou valor falso, seria o caminho que o Excel vai tomar mediante atender ou não essa premissa aqui. Deu para entender mais ou menos a teoria, gente? Eu vou estabelecer uma condição e aí, se essa condição for provada, eu vou por esse caminho. Se ela for negada, né, se ela for falsa, ela vai seguir o caminho oposto. Deu para sacar mais ou menos essa ideia? Porque isso aqui não é tão simples de entender. Pelo menos no primeiro momento, não. Depois vocês vão pegar o jeito aqui. Então, vou seguindo. Se de repente travar em algum momento, vocês vão me avisando. Bom. Então, deixa eu sair aqui. A gente vai programar aqui a função se. Então, aqui eu quero fazer o seguinte. Eu quero comparar se o número da esquerda, mediante essa sentença aqui, ele é ou não verdadeiro ou falso. Então, aqui eu vou fazer se o valor que está em A5, certo, for maior ou igual ao valor que está em C2, certo? Essa é a minha condição. Ponto e vírgula. Fui para o próximo parâmetro e aqui eu tenho que explicar para o Excel. Olha, Excel, se você provar a minha condição, você escreve qualquer coisa no nosso texto aqui. Então, vou abrir aspas e vou colocar. Se o número que está aqui à esquerda, ou seja, se 5 for maior ou igual a 80, então coloca verdadeiro. Verdadeiro. Fecho aspas, ponto e vírgula. Se a minha sentença for falsa, então eu vou colocar falso. E eu vou fechar aqui o parênteses. Dando Enter, ele mostra para mim que é falso, como eu esperava. Se eu mudar, vou pôr aqui, ó, 80. É verdadeiro, porque ele pode ser maior ou igual. Tá? Se eu colocar 100, ele vai atendendo às condições. Tá? Então, na realidade, eu falei para o Excel, né, eu programei o Excel para ele conseguir sempre comparar os números de uma certa maneira. Tá? Se eu mudar aqui também, por exemplo, eu vou mudar para 200, ele já volta a colocar o falso. Tá? Então, esse tipo de função, ele é uma função interessante porque você começa a, vamos falar assim, deixar o Excel cada vez mais inteligente para você, a ponto de você conseguir estabelecer ali uma série de padrões. Tá? Daqui a pouco eu vou dar mais exemplos, eu acho que talvez fique mais explícito. Mas aqui, por enquanto, é a gente treinar a montar a função. Não vou fazer todos,
tá? Mas só para a gente ver a questão da sintaxe, né, da função. Igual se... Aí, de novo, eu vou comparar A3, qual que é o meu operador? Maior ou igual. Esse aqui. O que eu tenho que colocar se for verdadeiro? Ou seja, 10 é menor ou igual a 25? É verdadeiro. Se não, né, se não for verdade, isso aqui também vai ser falso. Então, observem o seguinte. O que está modificando na minha comparação é justamente esse operador. Tá? Esses dois operadores, o maior ou igual, o menor ou igual, ou só maior, tá? É ele quem vai conseguir traduzir para o Excel a linguagem, né, de comparação de números. Tá? Então aqui ele dá o verdadeiro. Eu posso ter só com operador? Posso. Posso ter só com igual? Posso, né? Inclusive aqui é interessante da gente fazer, porque essa função ela só vai, digamos assim, ter o resultado verdadeiro quando eu igualar os dois efetivamente. Ó. A pergunta que a gente tem que se fazer quando vai montar a função C é essa comparação. A premissa que eu estabeleci aqui, ela tem que ser comprovada ou tem que ser mentida, né? Tem que ser desmentida. Então aqui no caso eu estou comparando um com o outro e o que tem que ser verdade? Um ser igual ao outro. Então é falso. Se eu jogar 14 aqui, ele vai. Mas se eu jogar 15 para cá, ele já não vai. Bom, gente, quando a gente fala de lógica, essa função só funciona com esses operadores ou para fazer comparações mais complexas? Dá para fazer outro tipo de comparação. Dependendo da complexidade que você precisar, a gente tem outros tipos de Cs, né? A gente tem o EIO, tá? A gente tem, quer ver, ó, deixa eu colocar aqui. Peraí. A gente tem E ou, que seria assim, eu escolho um ou o outro. Eu tenho C erro, né? Que assim, o que a gente chama na programação de try catch. Eu vou tentar alguma coisa, se eu não conseguir eu vou apresentar um erro. E a gente tem os Cs. Eu posso testar mais condições, Otávio. Eu posso não ficar com comparação numérica, tá? Funciona também, daqui a pouco a gente vai ver, se eu comparar, por exemplo, uma letra com a outra. Se eu escrever aqui, por exemplo, meu nome e eu quiser fazer referência, se o que tiver escrito não for exatamente aquilo que eu quero, ele faz o caminho do valor falso. Tá? Professor, se no lugar do operador utilizar a célula de referência daria certo? Vamos testar. É uma boa forma de verificar. Aqui no caso não vai dar muito certo, porque ó, se eu coloco aqui B2, ele não consegue fazer. Tá? Nesse caso não dá. Eu acho que se fosse igual, talvez daria, vamos ver. Não vai rolar porque ele não vai ter um operador matemático para fazer essa comparação aqui. Se A5, B5, C5, eu preciso obrigatoriamente ter esse operador, tá? Senão ele acaba dando erro na nossa função aqui. Então, essa etapa aqui, Thales, ela é obrigatória eu ter que digitar um desses operadores. Tá? E aí, esse tipo de comparação que a gente faz, ele é uma comparação
meramente matemática. Tá? Isso quando eu quero saber maior ou menor. Existem as comparações de igualdade. Tá? Igualdade ou diferença. Que assim, se tal célula for diferente de um valor que eu estabeleci, ele coloca ali uma informação. Tá? Então, isso aqui na verdade é para vocês pegarem a ideia do SI, né? Essa questão de trabalhar comparações. Tá? Eu gosto sempre de fazer um exemplo aqui. Espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês, não sei se ficou dúvida. Tá? Dá para fazer comparações muito complexas, tá, Otávio? Assim, numericamente, em termos de texto, tá? E a gente pode usar um se dentro do outro, que eu vou tentar passar isso ainda hoje para vocês. Tá? E assim, por enquanto a gente está vendo comparação verdadeiro ou falso. Então é bem simples, se não for uma condição, é a outra. Daqui a pouco a gente vai ver que eu posso pôr 3 condições. Tá? Aqui eu vou pôr painel, aqui eu vou colocar status. Na verdade aqui eu vou colocar o status aqui, e aqui eu vou colocar status. Aqui eu vou chamar de L01. Eu vou puxando aqui até o 10. Aqui eu vou colocar uma série de valores: 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Tá? Quando a gente trabalha, por exemplo, acho que não vem a ser a área de vocês, mas quando a gente, na programação, tá? Quando a gente trabalha com estados lógicos, né? Eu tenho 0 para desligado e 1 para ligado. Tá? Então, basicamente, aqui também é um sistema de apenas 2 estados. 0 para desligado e 1 para ligado. Então, imagine que isso é um painel, a gente tem um painel de iluminação e eu tenho lâmpadas de 0 até... Quero só até 10, peraí. De 0 até 10. E aí, até para mostrar um outro recurso para vocês, eu quero fazer a função aqui. Se o valor que está aqui for igual a 0, o que vai ter que aparecer no painel para a gente ali? Vai ter que aparecer. Vou pôr aqui off, tá? Off. Caso contrário, isso aqui vai ter que aparecer on. Ele estaria ligado. Gente, eu comparei aqui se B2 igual a 0, valor verdadeiro disso. Se essa sentença for verdade, ele vai colocar off, senão ele vai colocar on. Quando a gente trabalha com lógica, a lógica tem diversas maneiras de passar para a gente se está certo ou errado. Eu poderia aqui, ao invés de escrever B2 igual a 0, eu poderia ter mudado a condição. Ter colocado B2 igual a 1, verdadeiro ser on e o falso ser off. Então, a montagem dessa função, como ela é lógica, ela tem N caminhos para você seguir. Aqui eu vou simplesmente fazer isso, ó. Ele preenche automaticamente para nós. E aí, vamos para um outro tipo de coisa que utiliza a condição. A ideia desse exemplo aqui é mostrar como nós podemos deixar uma formatação de texto mais intuitiva para a gente. Por exemplo, quando ele está desligado, eu quero que ele fique com o preenchimento em preto e a letra branca, para mostrar, ser visual para nós, que aquele painel estaria desligado. Então aqui, ó, formatação condicional seria essa mesma ideia de lógica, mas para que as minhas células elas tenham um comportamento
quando alguma coisa acontecer na minha planilha. Então, o que eu quero fazer aqui exatamente é assim, quando tiver on, ele vai aparecer amarelo. Quando tiver off, ele vai aparecer em preto. Tá? Então, aqui eu tenho opções de regras de realce de células. Tá? Então, eu quero que a célula fique em destaque. E aqui eu posso selecionar uma série de condições para que a minha célula fique especificamente preenchida. Então eu vou usar aqui, ó, como o valor que está na minha célula é um texto, eu vou usar aqui, ó, um texto que contém. Tá? Então eu quero formatar as células que tenham off, eu quero um formato personalizado, que é o preenchimento em preto e a fonte aqui em branco. Ok. Vou de novo fazer aqui a formatação condicional com a mesma regrinha para fazer o quê? Quando tiver on, eu vou usar o preenchimento em amarelo e a fonte também vou usar aqui na cor preta. Então, ó, ele ficou visual. Final do dia, desliguei os painéis. Zerou todo mundo. De manhã, ligou esse não, esse não, esse sim, esse aqui e esse aqui. Tá? Então ele se ajusta aí de acordo com a nossa necessidade. Tá? Essa formatação condicional ela é útil para quando você não quer ter que ficar olhando um por um e formatando dados aqui. Tá? Então, é um complemento aqui das nossas funções C. Isso aqui, eu vou dar para casa para vocês fazerem. Bom, então vamos entrar na última parte da aula. É o exemplo 12. Eu vou colocar aqui nomes aleatórios, tá? Notas aleatórias. Nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Aqui eu vou colocar a média e aqui eu vou colocar o que a gente chama de situação. Vou colocar para 10 alunos também. A, B, C, D, F, G, H, I, J. Alunos aleatórios. E aqui também eu vou jogar valores aleatórios, que é simplesmente para a gente ver a finalidade do exercício. Tá? Então, para a gente ganhar um tempinho e conseguir cumprir o nosso cronograma. Para na quinta-feira a gente finalizar o nosso curso. Então, Então, aqui eu vou fazer uma fórmula de média para calcular a média de cada aluno. E aí, vou puxar aqui para a gente
calcular automaticamente os nossos valores. Agora é o seguinte, vamos colocar 3 condições aqui. Primeira condição é aluno aprovado. Segunda condição é aluno em recuperação. E a terceira condição é aluno reprovado. Então vamos estabelecer, imagine que agora nós somos uma equipe de professores e a gente vai combinar. Bom, gente, como é que a gente vai reprovar um aluno? Vamos reprovar alunos que tiverem notas inferiores a 6. Se o cara tiver nota menor do que 6, 6 está dentro, menor que 6 está fora. Recuperação, notas menores do que 7. E aprovado, maior ou igual a 7. Então, a gente estabeleceu 3 condições e agora a gente vai precisar programar o Excel através da função C para fazer isso aí para a gente. Tá? Bom, a gente deve começar com o C, né? E aí começam as primeiras confusões aqui na hora de montar essa tabela. Tá? Deixa eu tirar aqui o ESC e vamos entender. Porque nos casos anteriores, a gente estava falando de função que só vai fazer uma comparação. Porque se ele não fosse... se ele não atendesse a condição aqui, beleza, ele era falso. Aqui no do painel, se ele fosse 1, estava ligado. Se não fosse 1, estava desligado. Então, é sempre o verdadeiro e falso. Agora não. Agora eu tenho 3 possibilidades. Então, eu vou tentar aqui negar, negar uma delas. Só que se eu não tiver um bom palpite e negar essa afirmação, eu não posso tomar a decisão por minha conta, que é uma ou outra. Eu vou precisar de uma nova comparação. Eu vou precisar fazer o seguinte, ó. Eu testei essa primeira aqui. O aluno está aprovado? Não está. Então calma aí. Eu não posso dizer que ele está diretamente reprovado. Tem um meio termo aí que salva ele. Então a gente vai ter que usar o que nós chamamos de C. C encadeado. O que é o C encadeado? A gente vai ter que começar essa comparação com uma sentença. Então eu vou testar a primeira dessas sentenças. Eu vou testar se o aluno está aprovado. Então a média dele é maior ou igual a 7? Esse cara está bem na fita. Beleza, esse cara aqui já está aprovado. Mas e esse outro rapaz aqui? Ou essa menina? Não sei. Então eu testei primeiro aqui. F3 é maior ou igual a 7? Não é. Então eu vou precisar entrar nessa outra comparação. F3 é menor do que 7? É. Então o aluno está em recuperação. E esse cidadão aqui? F4 é maior ou igual a 7? Não. F4 é menor do que 7? Até é. Mas eu tenho que perceber o quê? Eu ainda tenho uma outra forma de comparar aqui. Então, gente, só para ficar bem explícito essa coisa. Tá? Quando a gente trabalha com essa função encadeada, eu vou definir os caminhos que a minha função pode ir. E a montagem dessa função, diferente dessa outra que aceitava ou um ou outro, né? Eu poderia mudar aqui para um e inverter o verdadeiro e falso. Essa tabela já não. Porque vejam só, se eu começar do maior para o menor,
o F4 vai querer entrar nessa condição, vai colocar o aluno como recuperado. Mas, na verdade, esse aluno aqui já estaria reprovado. Então, vamos lá. Eu vou ter que começar com um C, para variar. E eu vou começar com a comparação mais simples que eu posso ter, que é o seguinte. O F2 é menor do que 6? Tá? Eu sempre vou começar pelo mais baixo, porque é mais fácil eu comprovar, eu pular essas sentenças e terminar aqui na última. Tá? Então, F2 é menor do que 6? Então, vamos lá. Eu tenho duas condições, duas possibilidades. Um verdadeiro e um falso. Se F2 atender essa condição aqui, o aluno está reprovado. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Qual que é o valor falso dessa sentença aqui? Eu estou em dúvida entre dois. Entre a recuperação e o aprovado. Portanto, agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um C dentro desse C. Então, assim, praticamente, o valor falso da minha primeira sentença vai ser uma nova comparação. Essa nova comparação vai ter que ter um teste lógico, um valor verdadeiro e um valor falso. Tá? Então agora eu vou testar essa condição do meio aqui, que é F2 é menor do que 7? Ponto e vírgula. Se for menor do que 7, esse aluno está em recuperação. Ponto e vírgula. Qual que é o meu valor falso agora? Eu vou ter que pensar. Eu já testei a primeira condição. Se eu não atender, eu vou passar para a próxima. Testei a segunda. Se eu não atendê-la, a última opção que resta é a última, né? Que é aprovado. Agora, para não errar a sintaxe da função, quantos parênteses eu abri? 1, 2, vou fechar 1 e 2. Agora eu dou um enter. Então, aqui eu posso simplesmente fazer isso daqui. Recuperação, vou colocar tudo maiúsculo. Então, observem uma coisa. Eu tinha 3 sentenças para provar, tive que usar 2 Cs. Então, quanto mais sentenças eu tiver, eu tinha 2, usava um só. Tenho 3, vou usar 2. Se eu tivesse 4 coisas para comprovar, vou usar 3 Cs. Se eu tivesse 5, e assim vai. Então, essa função ela começa a ganhar uma cara assim extremamente feia, né? Porque eu vou ter que colocar uma função dentro da outra para conseguir atingir as nossas comparações. Então, se a gente observar, isso aqui está realmente correto, né? A gente pode fazer uma formação condicional aqui, tá? Esse que contém, vou fazer a partir desse aqui, só para ficar mais visual para a gente, tá? Isso que contém aprovado, aprovado vai ser verde. Reprovado, vermelho. E recuperação vai ser amarelo. Pronto. Tudo bem, gente? Estamos aqui no horário.
Tá? E isso aqui é um negócio que não é tão simples de se entender, tá? É complicado mesmo, porque a gente está colocando uma função dentro da outra. Tá? Então, na realidade, exige um certo raciocínio lógico para você imaginar essas comparações. Tá? Então, dá necessariamente para a gente fazer de diversas outras maneiras. Na próxima aula também eu vou mostrar que dá para a gente fazer isso com PROC-V. Então eu só montaria uma tabelinha com intervalos e usaria essa tabelinha. Né? Quando são 3 ou 4 condições, ainda dá para montar um negócio desse porque são poucos Cs. Mas com mais de 5 condições, é desejável usar um PROC-V, porque aí a gente consegue fazer a melhor, o melhor uso dos intervalos aqui. Deixa eu parar a gravação.